Chegamos hoje na lição de número 7, aqui da classe dos juvenis, deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos estudando com vocês um estudo panorâmico sobre o livro de Apocalipse. Na aula de hoje nós vamos trabalhar uma pergunta, vamos trabalhar sobre um dragão. Vamos entender um pouco sobre o simbolismo bíblico presente no capítulo 12 do texto de Apocalipse, onde aparece uma mulher grávida, assim como também aparece um grande dragão. E é claro, eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém poder conhecer esses conteúdos riquíssimos para o nosso crescimento em Jesus. Já para iniciar, você pode iniciar a tua aula apresentando algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e apresenta para você. Você pode apresentar o versículo introdutório que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Leia também a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 9. Você pode ler esse texto compassadamente com os teus alunos, Deus te usar na IBD da sua igreja. Não se esquecendo que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. Sempre às quartas-feiras, às 18 horas, eu estou ministrando essa lição dos juvenis, onde você pode ter acesso ao nosso material, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify. Na lição de hoje, lição 7, a nossa narrativa bíblica para entender o capítulo 12 do texto de Apocalipse. Vale a pena você fazer essa leitura junto com os teus alunos em sala de aula de todo o capítulo. Neste capítulo, nós vamos encontrar aqui alguns simbolismos bíblicos. Detalhe, a hermenêutica que João está apresentando no seu texto traz uma figura de linguagem muito interessante. Traz uma figura simbólica que é significativa para o seu período ali e que também é significativa para os nossos dias. Neste capítulo 12, nós vamos encontrar a figura simbólica de uma mulher grávida que apresenta o próprio relacionamento de Deus com Israel na visão do Antigo Testamento. Vai apresentar também a figura de linguagem, sendo aqui apresentada na pessoa de Maria, que aguarda Jesus como Messias, que tem Jesus como Messias, o Salvador, e representa também uma terceira corrente, a visão da própria igreja que propaga o evangelho, que é perseguida aqui nesse contexto, tá? Você vai perceber também a figura de linguagem sendo demonstrada aqui como um grande dragão com as suas cabeças, as suas coroas e o significado de cada apresentação que o texto vai trazer para a gente sobre os seus chifres, suas coroas, o seu poder e como ele também será derrotado. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a respeito dessa visão hermenêutica junto com vocês. E é claro, se você já está gostando desse trimestre, comenta aqui o que você está achando sobre o estudo de Apocalipse. O teu comentário é importante para a gente, tá bom? E também significativo, se você pode colocar até o nome da tua cidade. O primeiro ponto da lição, então, vai abordar sobre o seguinte argumento: a simbologia da mulher grávida. Neste primeiro ponto, já deu para perceber que você vai trabalhar essa visão da simbologia bíblica. Nós vamos trabalhar exatamente essa mulher grávida que é apresentada aqui em Apocalipse capítulo 12, e você pode trabalhar isso em três correntes. Mas antes de tudo, leia uma passagem bíblica que está em Isaías capítulo 26, versículo 17, para quebrar o gelo em sala de aula. E vai para o primeiro subtópico. O primeiro subtópico já traz essa pergunta: quem essa mulher representa? Quando você olha para essa pergunta e tenta respondê-la, e isso você vai fazer em sala de aula junto com os teus alunos, você vai perceber que essa mulher grávida, citada em Apocalipse capítulo 12, representa no Antigo Testamento, pega isso aqui, a figura do próprio povo de Israel, do povo de Deus, nesse relacionamento que Deus tem com esse povo que é perseguido no Antigo Testamento, que aguarda também a chegada do Messias, Jesus prometido. Esse aqui é o primeiro símbolo e o primeiro significado dessa visão hermenêutica que estamos trabalhando junto com vocês, tá? Como um povo escolhido para um propósito extraordinário. O segundo símbolo traz, então, a pessoa de Maria, aquela que foi profetizada também no Antigo Testamento pelo próprio profeta Isaías, falando a respeito dessa virgem que daria a luz ao Messias.
ela que passa por sofrimentos, ela que passa por situações difíceis, mas que aguarda também a chegada do Messias. Essa aqui é a segunda figura de linguagem que você pode trabalhar. Já a terceira, anota aí, ela também é conhecida como a própria visão da igreja agora em um olhar para o Novo Testamento. Essa igreja agora que tem uma mensagem que aguarda a chegada do reino do Messias, tá? Esse reino vindouro que será demonstrado no milênio. Então aqui você tem 3 simbologias a respeito dessa mulher grávida, onde você pode demonstrar esses propósitos junto com os teus alunos. Então você tem aqui 3 e essas 3 podem ser trabalhadas muito bem em sala de aula. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre outro argumento. O significado então desta gravidez. Vamos entender isso junto com vocês. Nas 3 interpretações que apresentei para você, tanto sobre Israel, que tem um relacionamento com Deus, como também Maria, como também a própria visão da igreja, as 3 trazem um significado interessante sobre essa gravidez que estamos estudando agora com vocês. Todas as 3 falam sobre a chegada do Messias. Observe, no Antigo Testamento aguardavam o Messias, que é Jesus, que vem no Novo. Maria aguarda Jesus e Jesus nasce. E a igreja também, que crê em Jesus, aguarda então essa chegada do reino vindouro, que é a chegada do reino de Deus, que já está aqui e agora sendo apresentada pelas manifestações e pregação do evangelho, mas ele será pleno em poder. Quando você olha para a hermenêutica do Antigo Testamento, você vai ver esse tempo de paz que foi anunciado para a chegada do Messias. Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai se cumprir então a profecia do Antigo Testamento sobre essa chegada do Messias, mas também se cumpre sobre essa chegada do Messias na vida de Maria, como serva de Deus, para essa promessa tão interessante que é a vinda de Jesus para derrotar o domínio das trevas, derrotar o domínio do pecado sobre as nossas vidas e derrotar Satanás. É claro também que, olhando para as Escrituras, nós entendemos que a chegada do reino de Deus se dará da seguinte maneira: a igreja será arrebatada, teremos um encontro com Cristo nos ares, receberemos o galardão, participaremos das bodas do Cordeiro durante 7 anos e ao final desses 7 anos, Cristo então retorna com a sua igreja para derrotar Satanás, a besta e o falso profeta, e aprisionar Satanás por 1000 anos. Isso aqui é uma profecia bíblica de cunho escatológico, já que a gente está trabalhando junto com vocês. Espero que você tenha entendido isso, tá? Então vamos caminhando. Pega caneta e um papel para poder anotar e vamos então para o terceiro subtópico junto com vocês, que vai abordar sobre a sua beleza e o seu esplendor. Quando você olha para essa profecia de Apocalipse capítulo 12, ela traz um significado muito grande também sobre o povo de Israel, que é como essa mulher grávida vestida de um grande esplendor por ser escolhida por Deus. E a Bíblia fala que ela está vestida como o sol, vestida pelo sol. E você vai perceber que essas vestes aqui representam essa luz do Senhor. Vamos pegar isso também de forma muito interessante. A igreja de Cristo, ela também já está vestida e adornada. Um detalhe que eu quero descrever para você. A igreja ela pode ser vista tanto na visão material física, visível. Essa visão material física visível, você vai encontrar uma igreja militando, uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está pelejando, uma igreja que vence batalhas, que perde batalhas. Mas quando você olha para o significado espiritual, no espiritual não existe divisão denominacional. No espiritual a igreja é vitoriosa. No espiritual, detalhe, a igreja já está pronta, adornada e a sua veste é de esplendor. Essa igreja você também faz parte. Você também é essa igreja. E é interessante que, olhando para essa perspectiva, essa igreja, ela também crê no Messias e crê na chegada do Messias, crê no retorno do Messias. Olhando para o Antigo Testamento, Israel acredita na chegada do Messias e crê nessa chegada como Messias Salvador, tá? Maria vê essa perspectiva também e ela também apresenta essa visão de uma forma muito interessante, crendo nesse Messias, que é Jesus, assim como ela creu,
e ensinando Jesus a palavra de Deus. Jesus ele veio como um homem, como criança também. Tanto Maria como José principalmente ensinou Jesus a lei de Deus, a palavra de Deus e o propósito de Deus, que é exatamente trazer a salvação para todas as pessoas. Pega isso aí e deixa Deus te usar. Se você pode, envie essa aula para alguém, tá? Vamos então para o nosso quarto subtópico deste primeiro ponto, que trata agora sobre a lua, a coroa e as 12 estrelas. O autor da lição, então, traz uma abordagem bem interessante para descrever sobre a lua, a coroa e as 12 estrelas, sendo apresentada também ao lado desta mulher. É interessante que quando você percebe o texto bíblico, você vai descobrir algumas lições bem ricas. A primeira delas, que esse texto também fala, mais uma vez eu repito, sobre a nação de Israel. Quando você observa o capítulo 12 de Apocalipse, você precisa entender também o contexto histórico que irá acontecer do período da Grande Tribulação. Para que serve a Grande Tribulação? Anota aí, ela serve exatamente para Israel se convencer que Jesus é o Messias. Esse é o fator principal que o povo de Deus precisa reconhecer que Jesus é o Messias. Então, o propósito da tribulação é esse. Como nós estudamos semana passada, Deus levantará então 144 mil judeus com o objetivo então de levar a mensagem do evangelho nesse período da tribulação. A igreja aqui ela já foi arrebatada e é claro que essa beleza sendo apresentada da própria figura de linguagem para a nação de Israel descreve algo interessante, que Israel também é representada aqui nessa visão do processo da tribulação e tem a sua beleza, com o objetivo então de brilhar no meio das trevas. E é claro que aguardando também a chegada do Messias desse reino vindouro, que é o reino de Jesus, ou seja, o reino de Deus, que é um reino escatológico também. Eu espero estar ajudando você, tá? O que você está achando da aula? Comenta aqui. Vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre o grande dragão. Agora, nesse segundo ponto, eu vou observar com você sobre a figura de linguagem do inimigo das nossas almas. Neste segundo ponto, você já sabe quem é esse dragão. É o inimigo das nossas almas, simbolizado aqui como o próprio Satanás. É ele. E tem uma passagem que você pode ler. Está em João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. E o primeiro subtópico destaca então sobre a sua natureza. Qual é a natureza de Satanás? A natureza de Satanás é a destruição. Ele procura então destruir tudo aquilo que Deus criou. E é interessante que esse dragão, sendo simbolizado em Apocalipse, ele é aquele que tem o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, porém caiu. Quem cita isso é o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 14, versículos 12 ao 15. O profeta Ezequiel também faz menção dele, em Ezequiel 28, versículos 14 e 19, e João também, capítulo 16, versículo 11, fala sobre a sua natureza. A sua natureza é maligna, feroz e violenta. Ele procura então destruir tudo aquilo que Deus fez, porque sabe que o seu tempo está próximo. E a citação bíblica que confirma isso está também em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Então é importante você fazer essa leitura, você está trabalhando exatamente isso junto com os teus alunos. Não deixe de compartilhar esses versículos. Vá então para o segundo subtópico que aborda exatamente sobre esse argumento, visto como um dragão vermelho. Lembre-se que Satanás é chamado de homicida desde o princípio. Ele é o inimigo das nossas almas e ele luta literalmente contra o povo de Deus. Tem passagens que você pode estar lendo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, você vê então a sua violência e o seu ataque contra aqueles que são servos e servas de Deus. Essa visão do dragão vermelho, a cor vermelha, simboliza então a violência, tá? Sua ação maligna, sua ação sanguinária, sua ação destrutiva para destruir as vidas daqueles e aquelas que pertencem a Deus. Esse é o propósito de Satanás. Então, pega essas figuras e trabalhe isso em sala de aula. Já avançando, claro, vamos para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos falar um pouco sobre o poder de Satanás.
Neste terceiro ponto, é interessante você fazer a leitura de 1 de Pedro 5:8 junto com os teus alunos, para quebrar o gelo, para que você possa ter uma dinâmica aí na tua ministração e ter a participação deles também. O primeiro subtópico, então, fala sobre as 7 cabeças, simbolizando aí o poder que ele tem. É interessante que quando você estuda, especialmente o Antigo e Novo Testamento, e tenta compreender esse significado da numerologia, claro que isso é seguido de diversas maneiras, está entendido de diversas formas. Mas quem estuda já sabe muito bem que o número 7 traz um significado muito forte na Bíblia de completude, de ser pleno, perfeito, perfeição. 7 traz esse simbolismo. Quando você olha para esse número aqui sendo apresentado nesse dragão, que é o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele tem 7 cabeças. Isso descreve que ele tem 7 cabeças e uma inteligência terrível para ser utilizada para o mal, tá? Para aquilo que não agrada a Deus. Ele tem um intelecto inteligentíssimo e ardiloso para a prática do mal e para levar as pessoas para longe de Deus com o objetivo de destruí-las. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz que ele teve condições de convencer o primeiro casal a pecar. Olha a inteligência que ele tem, olha a ação que ele tem. Esse simbolismo também demonstra a sua ação e esse intelecto também é demonstrado nas escrituras. O segundo subtópico agora fala sobre os 10 chifres. O que esses 10 chifres significam? Os 10 chifres simbolizam então sua força espiritual e nós não podemos subestimar a ação do inimigo, tá? Lucas capítulo 13, versículo 16 fala sobre isso, João 10:10, 1 Timóteo 3:7. Quando você olha para as escrituras, ele tem uma ação destrutiva contra a família, contra a criação, contra as pessoas, contra a visão cristã. Ele é um poderoso adversário, um poderoso advogado de acusação. Isso está escrito em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, e Apocalipse 1:8. Então, ele age de dia e de noite com o objetivo de acusar você pelos seus pecados, por suas ações e poder julgar você e te destruir. Essa é a ação do inimigo. Então, ele é terrível. Então, não brinque com essas situações. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, agora nós vamos observar as suas 7 coroas. Mais uma vez, observando com vocês, então nós já estamos compreendendo que esse número 7 traz o simbolismo de plenitude, tá? 7 coroas, então, já traz o entendimento que ele tem o governo mundial na palma da sua mão. E dentro das escrituras, você percebe que ele é um poderoso monarca. Quando ele vai reinar de forma plena, no período da tribulação, com o objetivo então de destruir o povo de Deus, que no caso aqui é Israel. Quando nós olhamos para a sua ação, também entendemos que ele tem o objetivo de acabar com tudo aquilo que Deus fez, com toda a obra de Deus. Então ele utiliza os seus governos, utiliza o mundo que jaz nele, com o objetivo de destruir a igreja. Você já percebe isso hoje, silenciar a igreja, silenciar a pregação do evangelho, calar a voz do povo de Deus. Então, o seu poder é utilizar exatamente o governo com o objetivo, então, de destruir aquilo que Deus fez, com o objetivo muito claro de acabar com a mensagem de esperança e de salvação que vem a partir da pessoa de Jesus. Agora, em quarto lugar, como quarto ponto, nós vamos avançando, nós vamos conhecer os parceiros de Satanás. É importante você fazer a leitura de Efésios capítulo 6, versículo 12, entendendo que nós estamos em uma batalha espiritual. Observe isso junto com os teus alunos e vá para o primeiro subtópico que destaca o propósito de Satanás. Os parceiros de Satanás, de acordo com as escrituras, são os anjos caídos, que lutam de dia e de noite com o objetivo então de destruir as nossas almas, porque nós nos tornamos santos e acreditamos em Jesus. Quando você faz a leitura do capítulo 12, você percebe então a ação do inimigo, que é uma ação em trevas, com o objetivo então de destruir o povo de Deus, tá? Para que essa mulher simbolizada no texto não pudesse gerar a luz, que é a própria pessoa de Jesus.
Nós, como servos e servas de Deus, nós temos o objetivo agora de entregar essa mensagem do Evangelho que nos foi confiada. Essa mensagem fala sobre o Cristo, esse Evangelho é o próprio Cristo. E esse Evangelho, ele é libertador do domínio de Satanás. Em último lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender agora as suas estratégias. Pela Bíblia, você vai perceber que já desde o início, em Gênesis, o inimigo das nossas almas utilizou a estratégia do engano para levar o primeiro casal ao pecado. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele agiu de forma terrível contra a chegada de Jesus. Ele perseguiu os profetas. Ele literalmente usou Herodes para matar as crianças, tá? Isso é citado lá no texto de Mateus, no Novo Testamento. A Bíblia também destaca que ele agiu de forma terrível no processo da tentação contra a pessoa de Jesus em Mateus 4. Lucas 4 também vai narrar isso. Ele tentou de forma terrível para que Jesus não chegasse até o Calvário, para que Jesus não se oferecesse em sacrifício, ao ponto até mesmo de usar Pedro, depois de ter confessado que Jesus era o Messias, querendo impedir que Jesus fosse realizar essa obra na cruz. Então você percebe que ele tem estratégias, porém foi derrotado no Calvário, e é isso que as Escrituras nos ensinam. E claro, nós estamos aqui entendendo exatamente toda essa ação junto com vocês, em nome de Jesus. E se essa aula foi edificante para você, claro, conclua apresentando exatamente que o inimigo das nossas almas age nesse mundo, vagueando nesse mundo para promover o mal. A sua chegada está próxima, o seu domínio também no período da tribulação. E é interessante que você, como servo e serva do Senhor, precisa evitar esse domínio, aceitando a Jesus como Salvador e permanecendo nele para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, deixa aqui teu comentário, ele é muito relevante. Se você pode, envie essa aula para alguém. Deixa aqui também o teu likezinho, se inscreve no canal, me acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, Spotify. Você pode me acompanhar pelo Instagram também, é só você colocar Janderson Nascimento. Olha como é prático. Gente, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos? Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, esperando que Deus te use. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome pela tua grandeza. Senhor, muito obrigado pela vitória que o Senhor nos garantiu no Calvário. Usa teu servo e serva que vai ministrar essa aula para a glória e honra do teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto é esse aqui, Apocalipse, versículo por versículo, do Severino Pedro da Silva. Materialzão que vale a pena você correr atrás. Outro texto que eu quero indicar é Escatologia Polêmica em Torno do Milênio. Esse texto é do Miller Erickson. Material extraordinário da editora Vida Nova. Severino Pedro da Silva também, Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, editora CPAD, você acha esse material. Esse texto é novo, a Introdução à Teologia Pentecostal, do Leandro Alves. Material extraordinário que é um comentário sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, próxima quarta, onde nós vamos abordar a lição 8, onde nós vamos trabalhar sobre o anticristo e a sua destruição. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.